Então, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui, mais um vídeo resposta. Já tem um tempinho que eu não faço vídeo respostas, não é? Porque realmente o tempo fica bastante corrido, né? Mas eu vou responder aqui a uma pergunta bem curiosa, que mexe um pouco com crítica textual, manuscritologia, etc. Eu não vou entrar nesse assunto, tá? Eu não sou muito fã, né? Eu não sou muito chegado. Eu sei da importância, estudo, obviamente, mas eu acho que para o povo, para as congregações, para o membro comum da igreja, eu digo membro comum é alguém que não está oficialmente no ramo da teologia, né? Penso que certos assuntos não são de interesse para o geral, não vão trazer edificação, muitas vezes, né? Ah, mas é claro, quem quiser estudar a respeito, tem material disponível, né? Então é só procurar, beleza? Mas é uma pergunta que eu considero importante, tá? E vou tentar falar de uma maneira em que haja uma boa reflexão e até segurança daqueles que são membros das igrejas, tá bom? Então vamos para o nosso assunto de hoje. Vamos para a vinheta. Então, pessoal, vamos lá. O Rodrigo Márcio, muito obrigado, tá, Rodrigo? Muito obrigado por sua pergunta. Foi feita num vídeo, na verdade, né, sobre Dort, então não tem muito a ver com a pergunta, mesmo assim, é uma pergunta importante. Ele fala bem assim, olha. Tenho estudado sobre a literatura apocalíptica judaica e visto a sua influência nos escritos e escritos do Novo Testamento, inclusive com citações desses escritos por Judas e Pedro, e na escrita de João e Paulo. Como podemos manter a fé saudável na inspiração e revelação bíblica em contraste com tantos escritos anteriores e contemporâneos semelhantes às citações do Novo Testamento? Depois ele botou embaixo, eu entendi que Deus é o criador e controlador de tudo, inclusive da literatura em que os escritores do Novo Testamento cresceram ouvindo e lendo, e que por fim influenciaram seus escritos, passando por eles a verdade de Deus inspirada. Então, o irmão mesmo já dá uma resposta, né? É importante compreender que existem várias linhas de interpretação dentro do contexto da crítica textual, da análise de manuscritos até o debate sobre a forma da inspiração, né? Se uma inspiração verbal, se uma inspiração dinâmica, não é? E assim por diante. Quando estudo esses assuntos, né? Acho que tem menos de um ano que eu fiz 2 cursos sobre crítica textual. Embora eu faça esses cursos, né? Porque eu sei que é importante, eu mantenho sempre aquele entendimento de muito mais confiança no testemunho da igreja do que, não desprezando, é claro, o trabalho dos paleógrafos e quem trabalha com crítica textual, né? Mas eu realmente prefiro o testemunho da igreja e, portanto, eu fico sempre com aqueles textos de linha bizantina, digamos assim, né? Então, essa é a minha preferência. Mas pensando nessa questão, irmão, o irmão já respondeu já, né? É importante compreender que Deus usou homens, não é, para falar aos homens. E sendo assim, todo o processo, né, todo o processo de escrita, eu posso entender como sendo de inspiração dinâmica por uma questão bastante objetiva e óbvia, porque quando você olha para o texto, você nota justamente essas influências, você nota conhecimento cultural, você nota níveis, por exemplo, de escrita, né? Você vai comparar certas cartas do Novo Testamento, por exemplo, e vai notar que tem um grego superior, né? Um grego que, quando você observa, né, a nível gramático, eu digo assim, não é tão trabalhado. Então você tem níveis, estilos, não é, dos autores que escreveram, e com tudo isso nós podemos compreender claramente que Deus usou os homens com as capacidades desses homens. Os capacitou, é claro, mas aquilo que eles adquiriram ao longo da sua vida, da sua própria história pessoal, foi usado pelo Senhor para transmitir a verdade, né? Então a cultura deles não foi colocada de lado, o conhecimento que eles tinham não foi colocado de lado, isso pensando em Antigo e Novo Testamento.
certo? E mesmo assim, Deus guiou todo o processo para que a sua palavra fosse registrada. E pensando em termos de preservação, né, isso aí é um ponto. Então, isso é tranquilo, mas ah, pensando, inclusive, é por isso, né, que nós precisamos estudar, por exemplo, não só a questão de crítica textual, para quem realmente tem interesse, mas exegese, né, conhecer um pouco do texto, justamente para poder perceber essas nuances. Essas nuances, elas fazem diferença, tá? Na compreensão do texto, por exemplo. Então, tem um papel fundamental nisso. Agora, pensando em termos de preservação, há alguns que entendem que, por exemplo, quem é mais da linha de Wilbur Pickering, né? Eu sou um admirador também do trabalho dele, mas não sigo, né, radicalmente o que ele ensina nesse sentido. Mas ele entende que se Deus inspirou, obviamente ele preservaria, e portanto é possível chegar ao texto original, ou não o texto, mas pelo menos ao arquétipo, né? A, aquilo que realmente é o próprio texto em si. Não o manuscrito, não dá, não tem como, mas ao texto, ao que foi preservado, sim. Ah, então, eu tenho uma tendência a pensar assim também, porque eu entendo realmente que Deus preserva. Mas eu sempre olho para Deus preservando com tudo que nós temos disponível, né? Basicamente é assim, certo? E pensando nessa questão de outros textos, né? Porque alguns vão questionar. Tem um monte de pessoas aí que são mais conspiracionistas, né? Que vão ficar dizendo, porque a Igreja Católica Romana formou o cânon da Escritura, foi uma seletividade deles, né? Isso é ridículo, na verdade, porque a Igreja, por exemplo, na história, a Igreja não determinou o cânon, né? Eu sei que alguns padres acabam dizendo isso, falando essas bobagens, que a Igreja criou a Bíblia. Nós somos bobões, né? Falando um tipo de coisa dessa. Não faz o menor sentido. A Igreja reconheceu aquilo que é inspirado, né? A Igreja não formou, num sentido de não determinou a verdade. A Igreja não cria a verdade, né? Ser sustentáculo ou baluarte da verdade não é o mesmo que determinar ou criar a verdade. Então, Deus deu a sua palavra, não é? Os apóstolos foram inspirados e a igreja, não é? Depois dos apóstolos, digo assim, ficou encarregada, não é? Também, claro, com o auxílio de Deus na sua providência, de preservar aquilo que foi estabelecido por Deus, não é? Então, a igreja tem um papel de reconhecer. E nesse sentido, não é? A igreja não reconheceu outros escritos, tá? Então, eu realmente tenho uma confiança de que Deus usou a igreja, independente, não é, da corrupção, do desvio, do afastamento, Deus usou a igreja. Assim como usou o povo de Israel, a nação judaica, para preservar o que nós temos hoje, que é o Antigo Testamento. E essa é a razão, né? Por mais que tenhamos discordâncias irreconciliáveis com os judeus, eles são um outro povo, né? Praticam uma outra religião, não a mesma que nós, cristãos, obviamente, mas ainda assim, Deus os usou, né? Justamente para preservar o texto, a palavra que lhes deu. Assim também pensando na própria igreja, em seu caráter cristão, né? Nós podemos pensar em Israel no passado como a igreja também, porque a igreja de Cristo é todo o povo de Deus, né? É reunido desde o início do mundo até o final. Mas aquela igreja do Antigo Testamento foi usada naquele período para preservar o texto e nos legar, né? Nos entregar esse texto. E no Novo Testamento, a igreja, no seu caráter cristão, fez a mesma coisa, né? Então, o que foi registrado pelos apóstolos e aqueles autores do Novo Testamento também foi preservado pela igreja. Isso independente da qualidade, digamos assim, né? Não dos textos, não, claro que não, né? Isso não é isso que eu estou colocando em xeque, não. Mas da qualidade pensando na própria igreja. Porque enquanto instituição, a igreja acaba sendo corruptível muitas vezes, né? Então nós falhamos, nós homens falhamos, certo? Só que as nossas falhas não mudam a verdade, não alteram a verdade, não é? E nem tampouco impedem Deus de usar essa igreja com as suas falhas para preservar a verdade, tá? Isso é um ponto muito importante para compreender. Porque senão, né, até é importante pensar sobre isso, porque senão, alguns pensam assim, né, alguns maluquinhos pensam desse jeito, que é como que, tipo, sei lá, a igreja começou, aí alguns ficam com essas viagens de teoria da conspiração, e então Constantino veio, e aí a igreja
basicamente se acabou ali. Foi totalmente destruída na corrupção, eu digo, afastou-se do evangelho e só veio se recuperar no século XVI, né? Isso é balela, né? A guerra do século XVI, ela estava num nível de desvio muito grande, sim, o que aconteceu foi uma reforma. Mas durante toda a história antes, né, os 1500 anos antes, Deus estava preservando sim o remanescente fiel ali dentro. E usando pessoas ali dentro, tá? Então, nós não devemos ser, nesse sentido, conspiracionistas, né? De forma nenhuma, na verdade. E entender, né, que Deus realmente cuida, né, o Deus que inspirou, que deu a sua palavra, ele usa os homens e as instituições para preservar essa palavra para o seu povo. É por isso que temos a Bíblia hoje também. Então, o que nós confiamos é justamente na providência de Deus. Está no cânon sagrado, e quando eu falo isso, estou pensando no cânon que nós protestantes usamos, tá? É claro que a formação, né, a ordem dos livros que tem na Bíblia judaica é um pouco diferente. Eu tenho uma Bíblia aqui, mas no fim é exatamente o mesmo conteúdo, né, que tem no cânon do Antigo Testamento da Bíblia protestante, tá? Então, se for contar os livros como nós contamos, vai dar 66. Sendo assim, entendemos realmente que a versão católica romana, ela é uma versão que é adulterada, tem o dedo do homem ali, né? Ou seja, se colocou por vontade humana apenas, contra aquilo que já havia sido entregue à igreja, aqueles livros a mais, né? O que nós chamamos de apócrifos hoje, que tem sua serventia histórica, com certeza, isso não é tirado de questão, mas nós não tratamos como sendo livros inspirados. Então, para nós, a Escritura Sagrada tem 66 livros e ponto, tá? Ao todo. Então, nós podemos pensar em livros que não entraram e que foram escritos também por homens de Deus que foram inspirados para escrever textos que estão na Bíblia. No Antigo Testamento, a menção sobre os livros dos reis. Nós não temos eles, né? Temos aqueles dois livros, primeiro e segundo reis, mas tem mais livros que também foram escritos e que não entraram no cânon. Isso por quê? Providência de Deus. Por exemplo, sempre se fala sobre uma carta perdida aos Coríntios, né? Do apóstolo Paulo e outros documentos também. Ora, por que não entraram no cânon? Providência de Deus. Aí a pessoa pergunta bem assim, né? Só para você entender como que nós tratamos a questão desses livros apócrifos ou dos escritos antigos ou contemporâneos e que às vezes são usados pelos autores das escrituras, né? Até filosofia, por exemplo, é usada por Paulo, né? E isso não valida os filósofos, ok? Isso é muito importante compreender. Mas apenas mostra que a verdade de Deus é a verdade em qualquer lugar, né? É a verdade do Senhor, tá? O que é verdade, ponto, tá? Não tem nada de relativo com relação a isso, não. Então, quando pensa nesses materiais apócrifos também, que são citados, é do mesmo jeito. Se o que eles disseram é verdade e foi colocado no cânon, isso confirma a verdade, mas não valida, por exemplo, os autores, né? Entende? Ou uma tradição diferente, digamos assim. Então, se hoje fosse achado, né, em alguma, sei lá, biblioteca antiga, ou fazendo escavações, a tal da primeira carta de Paulo aos Coríntios, não é? Deveria entrar no cânon, né? A minha posição seria a mesma, que é não. Porque nós temos o que Deus preservou, né? Por meio da igreja, tá? Então, não faria a menor diferença se aparecesse do nada a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? E fizesse um trabalho de datação, sei lá, né? Tanto com argumento histórico, ou sei lá, usando toda a ciência que existe hoje, né? Até carbono 14, se é possível um negócio desse, né? Eu acho que isso não faz sentido, mas tô sendo bem exagerado nesse sentido aqui, mas mesmo que fosse comprovado que pra mim não faria diferença. Eu gostaria de ter em minhas mãos pra ler, com certeza, né? Com certeza. Mas isso só me daria, digamos assim, um conhecimento a mais contextual, histórico, né? Eu não trataria como um livro da Bíblia, tá? Porque o que foi para a igreja está na igreja, tá? É o que os cristãos usavam naquele contexto, o que foi preservado, Deus usando a igreja, tá? Então, descanse seu coração. É um conselho que eu dou ao irmão e aos demais irmãos também, né? Tomarem cuidado, porque existe hoje, irmãos, uma guerra de informação muito grande. E isso é infelizmente natural, né? Porque, digamos que você tem muito mais acesso à informação hoje. E hoje as pessoas não têm aquela noção que se tinha antigamente, não é? De que a igreja tem um magistério, né? Quando eu falo isso, não é pensando na igreja católica romana, não. Eles eram exagerados nesse sentido.
Eles queriam deter a verdade, né? Segurá-la para eles e não deixar o povo tocar na verdade. Mas a, a questão da interpretação e o próprio lidar com o texto da Escritura não é uma tarefa para leigos, né? Para ficar bastante claro. Então, nem todo irmão, membro da igreja, recebeu o dom de Deus para isso, não. Tá? Então, nem todo mundo tem esse dever e os dons para tratar disso. Então, as ovelhas, no sentido geral, têm que aprender a confiar no cuidado de Cristo sobre sua igreja, né, usando os seus pastores, né? Quem ele chamou para tais ofícios. Não é? Então, fica a eles. Então, tem coisa, por exemplo, que eu não posso fazer, né? Tem coisa que, como pastor, eu sou um teólogo, obviamente. Mas eu não sou eu sou um teólogo prático e não um teólogo de gabinete. Então a minha vida não é ficar trancada num tipo de escritório, não é com a minha escrivaninha, escrevendo, lendo, pesquisando o dia todo para poder escrever material, fazer teologia sistemática, fazer análise textual. Não é o meu papel como pastor, por exemplo. Eu sou um teólogo da vida prática, né? E não alguém que vai simplesmente produzir literatura, né? Claro que eu quero escrever um dia. Eu desejo muito isso. Mas não vai ser o foco da minha vida produzir material denso acadêmico, tá? Eu não recebi dons para isso. Então eu não vou dedicar minha vida a esse tipo de coisa. Nem todo mundo recebeu esses dons. Eu me conformo com isso. Tem coisas que eu vou beber esses teólogos, mas tem coisas também que eu nunca vou saber, né? Então, essa questão da briga sobre crítica textual, por exemplo, para mim acaba sendo uma bobagem. Eu entendo a importância, sei que é necessário, mas alguns ficam discutindo sobre isso de uma maneira tão ferrenha que eu fico tentando entender, cara. No fim, o que nós temos, até pensando em texto, né, com língua original, já são materiais que foram, que passaram por gráficas, não é? Por editoras, no caso. Gráficas, por editoras, certo? E recebemos um livrinho. Ninguém aqui tá pegando manuscrito do quarto século, do quinto século, do sexto século e tendo em casa para ficar lendo, né? Nós já pegamos o material que já é organizado para nós, tá? Com capítulo, com divisão de versículo, tudo organizadinho. Né? Tem coisa que eu não vou saber, né? Tem coisa que eu não vou saber. Nós não temos acesso a tantos manuscritos antigos assim, não. Então, o ponto aqui é confiar realmente no cuidado de Deus, tá? Confiar no cuidado de Deus e confiar que o livro que nós temos hoje, a Bíblia que nós temos hoje, é a palavra de Deus preservada para nós por meio da própria igreja, tá? Então, quanto a isso, eu estou absolutamente tranquilo, isso nem me pesa o coração. Quando há muitos anos atrás, né, muitos anos não, bem mais de uma década, né, quase 2 décadas, eu fiz seminário, um dos alertas que me deram foi cuidado, porque essa matéria de bibliologia, né, que vai tratar sobre o texto em si, a formação do cânon, tem gente que entra aí e sai ateu, viu? Sai desacreditando, porque... Só que desde aquela época, então, eu tive muitas aulas e o que falaram sobre esse perigo de ateísmo pra mim é balela. Não mudou coisa nenhuma, não mudou nada. No fim, são homens tentando provar suas teses, né? Nem a ciência mais apurada que as pessoas aprendem para poder provar suas teses são ciências neutras. Todas elas são carregadas. Todo método está carregado, basicamente, da ideologia daqueles que usam o método. A ciência em si, independente da área, pode ser uma ferramenta, mas os homens têm uma ideologia, os homens têm um pensamento, e eles vão usar de acordo com o que eles pensam, né? E o resultado é que você vai ter resultado diferente. Esse é o ponto aqui. Então eu fico tranquilo. Fico tranquilo, porque eu sei que Deus preservou realmente a palavra dele para nós hoje, tá? Então, é assim que eu procedo com relação a isso. E digo qualquer irmão, não esquente a cabeça com esse tipo de coisa, não fique impressionado. Por exemplo, tem a questão do texto, por exemplo, a questão da Peshitta, né? Eu tenho aí a Peshitta, só o Novo Testamento, que tem um pouco de comentário. Aliás, só os 4 evangelhos, depois eu comprei o Novo Testamento completo. Assim que eu puder, vou comprar mais livros sobre isso. Alguém já até comentou aqui, o seu cuidado, viu, e por esse caminho. Sempre me falam sobre esses alertas. Eu agradeço, tá? Tem que tomar cuidado mesmo. Mas, no meu caso, eu tenho curiosidade, porque eu entendo que conhecer mais textos, mais traduções, não é assim que nós abordamos o aramaico como sendo uma tradução e não como sendo o texto original. Quem é da linha do aramaico, né? Eles realmente entendem que o aramaico é o próprio texto, é o texto em si, e todo o resto é tradução. Aí tudo bem, né? Eles vão ter os argumentos deles, que têm que ser respeitados. Não é? A maioria, no caso, que são os cristãos, vão ter seus argumentos, não é? E eu estou do lado, não é porque eu sou um cristão.
Mas não é uma coisa que me impressione pra ficar assim, com aquela mentalidade conspiracionista de tá vendo aí, Roma nos enganou. Não, nada a ver, né? Eu apenas vou entender que o material que eu estou recebendo, em aramaico, por exemplo, é um tesouro de conhecimento, é necessário para o meu conhecimento, crescimento pessoal, para eu entender melhor o contexto, né? Porque até então, nós sabemos que os que viveram naquele contexto, quando Jesus andou aqui, eram falantes de aramaico, né? Alguns vão discutir que tipo de aramaico, mas eram falando de aramaico e talvez o contato com a língua, não é, e com mais conhecimento da língua, até usando o material de quem argumenta a favor do aramaico, é positivo, não é um problema para mim, não. É positivo, eu fico muito feliz, né? Já fiz até vídeo aqui reagindo sobre a Peshitta e fiquei grato muito, né, pelo trabalho. Eu penso que isso deve ser feito mais ainda, porque só enriquece o nosso conhecimento, tá? Então, isso nem pesa no meu coração. Ah, então será que o senhor está entendendo que agora é em aramaico? Ou então, esses outros livros da Bíblia, aliás, esses outros livros aí que não foram colocados na Bíblia, será que não estão porque a Igreja Católica Romana acabou decidindo por uma questão de corrupção que não entrariam? Não, isso nem passa por minha cabeça, né? Isso é uma coisa, para mim, totalmente fora da realidade. Eu confio na providência de Deus. A minha fé não vale, não é só quando é conveniente, não. Eu confio realmente que Deus providenciou e Ele providencia também os meios para que a sua palavra seja preservada, que é a sua própria igreja, tá? Então é assim que eu penso. Então que venhamos descansar sobre esse assunto e confiar no cuidado de Deus, tá bom? Então muito obrigado pela pergunta, muito pertinente, e também aos demais irmãos. Deus abençoe. Não se esqueçam de se inscrever no canal se não forem inscritos. Dá um joinha nesse vídeo também, comenta alguma coisa e compartilha com quem vocês quiserem aí, tá certo? Valeu e até o próximo vídeo. Aqui. E aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, então deixa o seu joinha, também deixa um comentário porque é muito importante para dar aquele feedback também no vídeo e compartilha com todo mundo que vocês conhecem em suas redes sociais. Aproveite e dá uma passadinha na aba playlists e aproveite todos os cursos que temos aqui no canal. Ah, e é claro, se você deseja também cooperar com o canal, você pode se tornar um patrocinador. Tá aqui o QR Code e também a chave Pix. Fique à vontade para contribuir com a quantidade que você quiser. Tudo isso ajuda o canal, me ajuda a comprar também literatura, para produzir mais conteúdos para vocês. Ah, já aproveita e assiste aqui o outro vídeo. Combinado? É isso aí.